Eu acho que um dos problemas dessa nova ditadura que nasce é que ela é pouco tateável, né? Você não tem como você identificar ela de um olhar livre num primeiro momento sem uma reflexão. Por exemplo, quando a gente fala de regular mídia hoje no país, a gente fala de regular mídias, mas vem aquele tanto de retórica que endossa essa visão e coloca um monte de panos quentes, um monte de penduricalho nela e faz com que no final você parece que seja uma coisa boa. E as pessoas param nesse momento, quando a coisa parece estar boa. Então elas não tiram aquelas camadas de retórica até chegar no fato, olha, é censura. Então elas não chegam nesse ponto. E isso eu denoto que talvez seja uma falta de cultura mesmo. Isso dói falar, porque eu sou brasileiro nato, então parece que a população brasileira se acostumou a viver da razoabilidade do que dão para ela e não perscruta no fundo. E isso é muito claro, por exemplo, o senhor lançou 2 livros para a LVM agora, eu sou editor da LVM, e eu posso dizer que o feedback que as pessoas falam para a gente, do Império de Verdades da Libertadora, é: nossa, eu não sabia disso. Mas espera aí, é a nossa história. Né? Então, assim, você não sabia da sua história, você não sabia do que você era constituído, das suas bases. Então, isso é um pouco. A situação que nós estamos discutindo aqui agora, da PL, é um pouco a consequência de um grupo, de um país que se acostumou a viver sobre a capa, né? Sobre a cobertura das discussões e nunca se aprofundou no que ela realmente é devido. Basta ver quanto tempo a gente passou sobre Getúlio Vargas e assim por diante. Sempre ditadores e atrás de ditadores. Minha pergunta é, como a gente forma, então, uma população, ao estilo americano mesmo, da época de 80 e 90, que é questionadora, mas que se baseia em fatos. Porque o que é muito importante notar é que Reagan, muitas vezes, ele simplesmente expôs os fatos, e isso causava revoluções. Eu não gosto muito do termo revolução, mas recontorcia o âmago da mídia, do progressismo, porque parecia que a verdade, o fato, era doído para ele. Como é que a gente forma de novo uma cultura popular que vai além dessa capa, dessa crosta retórica e ideológica? Olha, vamos só lembrar que durante a Revolução Norte-Americana, nem todos se mobilizaram pela independência. Até dizem aí, eram só 3% da população norte-americana que fez a Revolução. E até recriaram um grupo recentemente nos Estados Unidos, que é The 3%. Né? Já vi isso, pessoas me passando eu diria que essa charge aí, camisetas e botas e tal, um grupo dos 3%, né? Mas eu acho que é isso que a gente precisa dos 3%, ao menos 3% em cada país, precisa estar coeso, precisa estar mobilizado, precisa estar organizado. É isso que falta, é a coesão desses 3%. E, não precisamos ter 97%. Né? Muito dos erros que eu acho que até a direita pensa, a população ela é sempre mobilizada, ela nunca lidera. Então, quem lidera são esses 3%, que tem coesão, tem um diálogo, tem uma visão conjunta, única, e eu acho que nem isso a gente tem ainda. Estou falando agora do lado conservador, liberal. A gente tem muito think tank, mas tem pouco action tank. E a gente precisava desenvolver mais essa ala de action tank, né? De começar a ter resultado, começar a ter impacto. E tem muita coesão daqueles que estão envolvidos nisso. Envolve, para alguns, vai envolver sacrifício, não tem nenhuma dúvida. Não estou dizendo sacrifício de vida, mas sacrifícios de trocas, né? E começar a optar. E o que eu vejo ainda é uma subserviência. Eu vou dar alguns exemplos aqui, quando eu falo isso. Por exemplo, quando o Dória fez o lockdown lá em São Paulo, com relação a bares e restaurantes, etc., conheci alguns donos de bares e restaurantes e falei com eles, olha, por que vocês não fazem como foi feito em Manhattan, lá nos Estados Unidos? Porque o Cuomo também fez lockdown nos Estados Unidos. E o que os donos de restaurantes fizeram? Fizeram um baixo assinado para banir o Cuomo de entrar em qualquer restaurante para sempre em Manhattan. Então, falei, olha, faça este baixo assinado, faça aqui, a vida do Dória vai ficar menos confortável aqui em São Paulo, ele não podendo ir para nenhum restaurante para sempre. Por que vocês vão fazer isso? Aí ficar aquele negócio, boa ideia, mas olha, então. Então também já perdeu. Perdeu e o Dória implementou 1 ou 2, 3 lockdowns e várias medidas ali
contra, porque esse grupo resolveu, em vez de partir para o embate, eles não ficaram com medo de ser retaliados, independente de... E foram retaliados, sabe como? Perdendo os negócios deles, pela falta de demanda. Então, é isso que eu digo. Quando você tem coesão, as trocas que você vai praticar, elas já estão incorporadas na sua visão. E é irredutível. Eu também vi outro movimento agora nos Estados Unidos, que é muito positivo. É um movimento do Public Square, se eu não me engano. É uma empresa que está fazendo... Está praticamente pegando aqui o registro de todas as empresas que não são woke, que não vão financiar ONGs e financiar movimentos de esquerda. Então, são empresas que estão dizendo, olha, eu não quero entrar nesse jogo político, eu estou aqui para fazer negócio, e meu negócio é esse, e tem milhões de empresas que estão nisso. Então, já está criando quase que um outro aspecto, quase que uma economia paralela a essa economia woke, totalmente dirigida pelos grandes fundos de investimento, com políticas de ESG e tudo mais, caindo. Então, eles falam, não queremos nada disso, vamos criar aqui nossa outra economia paralela. Então, isso é uma iniciativa que vem da sociedade que está muito consciente da função dela, das trocas que eles têm que fazer. Claro que envolve sacrifício, não tem a mínima dúvida, mas é esse tipo de rigor que a gente precisa ter na sociedade, na economia e na política. E nós não temos isso no Brasil. Nós temos praticamente uma subversão de tudo. Os políticos são subvertidos. Você veja agora a votação do PL da censura. Né? Como é que foi a votação? Partidos que se dizem partidos do centro, partidos de direita, metade deles votou pela censura. Então, sabendo ou não sabendo, foi uma subversão absoluta. Então, isso está em todo o canal. Conservador, né? Da Constituição do partido está lá conservador e o cara votou a favor da PL. É de doer o coração. Para quem é conservador, é um tiro no peito. Deputado, nós estamos nos aproximando. Então é isso, coesão dos 3%, think tank, action tanks. E praxis, exatamente, eu vejo isso assim. Eu dou um exemplo aqui nos Estados Unidos mesmo, a iniciativa do Charlie Kirk, do Turning Point. Quer dizer, ele foi para a ação, ele foi para as universidades fazer palestra, levar coisa, agir, militar, reverter um pouco da doutrinação ideológica numa área que era totalmente dominada com zona de conforto da esquerda radical. Né? Então, é preciso arregaçar a manga e as elites fazem diferença. O problema é que no Brasil hoje as elites estão de braços cruzados, atônitas ou mancomunadas com os comunistas, né? Interessadas em cascadas. Nós estamos nos aproximando do final, deputado. Eu quero te dar a oportunidade de falar, então, dos livros que temos na casa, né? A Libertadora e Império de Verdade. Queria que você falasse um pouquinho dos livros. Primeiro, acho que os dois livros são simbióticos, né? Temos o Império de Verdades, que foi acho que até a ideia da própria editora, né? Não foi uma ideia minha. Eu contribuí, obviamente, com o livro, eu adorei a experiência, eu aprendi muito com a história do Brasil fazendo o livro. Tem vários detalhes de informação primária que você não tem, não tem na internet, não tem em vídeos, não tem em outros livros. Então, foi um exercício muito bom para você resgatar a real história. E eu estou dando aqui a minha perspectiva mais analítica desses fatos e tirando essa cortina ideológica que a maioria dos historiadores, como é que eles olham a história. Então, a Império de Verdade é fundamental para entender a nossa origem, a fundação do nosso país, quem é que estava ali na fundação do nosso país, o que eles pensavam, como que eles pensavam. E também você tem o futuro, que aí você está falando da Libertadora. E vocês, a LVM até publicou alguns livros importantes. Né? Publicou ali Uma Constituição para o Brasil, do Carvalhosa. Se eu não me engano, vai publicar também agora do Rodrigo Marinho, a história das constituições, um livro fundamental fazer esse resgate de perspectiva, entender bem o nosso eu diria que a nossa palhaçada jurídica que existe com as nossas constituições, por que elas existem. Mas a Libertadora, ela é um sinal do futuro. Como é que a gente deve se organizar como sociedade, quais instituições que a gente deve ter, para que a gente sinalize para esse movimento dos 3%, que eu espero que exista aqui, para a gente sinalize para essa nova aristocracia com consciência política, que vem de todas as facetas aí da sociedade,
para que eles tenham um objetivo, para dar esse objetivo para a sociedade. Olha, vamos trabalhar em prol disso aqui. Nenhum momento melhor do que agora, viu? Eu estou vendo esse desandar aqui do governo, o governo natimorto, ilegítimo, fazendo toda sorte mesmo ele ali estando moribundo, natimorto, ele está dando coice na sociedade de uma maneira brutal. Então você veja como que a gente tem que trabalhar com muito mais consciência, muito mais resiliência também, mas com objetivo. A Libertadora vem com essa função. Então é um livro fundamental para apontar isso. Eu acho que até vale mais livros como esse do Rodrigo Marinho, e eu estou até pensando num outro livro também para explicar melhor a Libertadora para o leigo, para que a gente consiga transmutar essa texto técnico, né, que no fundo a Libertadora é um texto bem técnico, né, bem, eu diria que absorvível pelos juristas, embargadores, juízes, etc. Mas para o público em geral, eles vão ler aquilo e vão falar, puxa vida, isso aqui é complexo mesmo, tem muita coisa aqui dentro. Então talvez valha até um livro aí para explicar a Libertadora. Mas eu acho que esse trabalho é fundamental. Já está contratado, né, Pedro? Já está contratado, deputado. E olha só, última perguntinha, mas a resposta pode ser só sim ou não. E com algum viés, não tem problema nenhum. Porque, só para lembrar que estávamos falando de Ronald Reagan, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já tiveram, um dos grandes estadistas que o mundo já teve. E no Brasil, deputado, o maior estadista que já tivemos seria Dom Pedro II? Dom Pedro II e João VI. O João VI, eu diria que é o grande fundador do Brasil, que está escondido na história, no livro Império de Verdades, a gente resgata e tenta fazer jus ao vovô. Tá? Porque esse aí é o dos três ali, João VI, Pedro I e Pedro II. João VI é o menos reverenciado. No entanto, as decisões que João VI teve que tomar foram brutais, num momento de extrema instabilidade. Teve que trasladar praticamente toda a corte para outro país, teve que planejar isso tudo. Recursos escassos, teve que fazer boas decisões, não podia errar. Então ele era microgerenciador, frugal, não gastava com nada, disciplinado fiscalmente. Então, todos os atributos que ele transferiu para Pedro I e Pedro II vieram do João VI. E da vontade do João VI de não depender de ninguém. Isso que é importante. Daí vem talvez é simbiótico até com essa visão que o Reagan tinha, de um país completamente independente, autossuficiente, não depende de ninguém, e ao mesmo tempo pode ser um poder hegemônico. E João VI também pensava assim. Enfim, então temos aí um grande estadista nele também.